essa iniciativa da gente começar a fazer essas lives. Jojo, pede aí que eu vou te adicionar, né? E aí, 2 semanas atrás, a Joana contou a história dela lá na página dela, que foi, assim, uma história super emocionante. Eu sou muito grata, Joana, né, por tê-la conhecido e por tê-la como amiga. A gente trabalhou junto, a gente conhece desde 2005, 2006, sei lá. E a gente tem trabalhado sempre junto e ficamos super amigas. Então hoje, né, semana passada a gente não conseguiu. Aí hoje eu resolvi contar um pouquinho da minha história, que são várias histórias, né? Bom, eu chamei a Jojo. Jojo, boa noite. Boa noite. Travou de novo, não? Tá travado. Poxa vida. Peraí. Tá. Caramba. Quer que eu te tire? Bom, e aí, gente, é o seguinte. Eu não sei se todo mundo sabe, né? Eu sempre me apresento como empreendedora da gastronomia. Eu não sou chefe de cozinha, eu não fiz nenhuma graduação, nenhum curso de chefe, de gastronomia, de nada. Para falar a verdade, eu fiz um cursinho com a Carla Saboia em um momento aí, acho que em 2015, para aprender a cozinhar, né? Não, Jô. Gente, que loucura é essa internet, né? Cara. E aí, como é que a gente faz, amigo? Vamos fazer assim mesmo. Vamos Ó, fazer assim mesmo. vamos, então. Tá, então Continua. daqui a pouquinho a Jo aparece aí, porque, né, de vez em quando dá uns bugzinhos aí na internet. Mas nada que impediu a gente de falar, né, Joana? Das outras vezes foi assim também e super rolou. E aí, É, Jo, tava falando que você contou a sua história 2 semanas atrás, né? E que foi super emocionante a sua história de vida. E você falou, nossa, foi assim. Eu me segurei várias vezes aqui, ainda bem que eu tava acompanhando você. Ai, amiga. mas toda a história é muito legal, né? Toda a história é muito importante. A gente que às vezes não dá a importância que a gente deve para a nossa história, mas toda a história tem uma coisa muito, muito legal, um desafio que a gente superou, né? E Sim, eu com acho certeza. que é isso, todo dia, principalmente nessa pandemia, né, a gente acorda com um desafio de sobrevivência quase, não é? Com certeza. E, e isso por si só já é um grande desafio. Então, se a gente consegue superar essa coisa louca que a gente está vivendo, né, é Sim. muito, é muito bom. E aí a gente já entra na sua seara da alimentação, né? Porque a alimentação tem se mostrado uma terapia para todo mundo, para muita gente, na verdade. Uhum. Uhum. E tanto que as pesquisas no Google e tudo mais sobre como fazer o próprio pão, como fazer, sei lá, agora que está na festa junina, então, você bota como fazer, aparece canjica, É quentão. mesmo. A galera está procurando isso, como fazer o seu próprio alimento, né? Porque muita gente não costuma fazer essas coisas, né? Sim. E eu acho, Joana, que a cozinha, além de ter várias histórias, né? Porque várias pessoas têm várias histórias, inclusive de família, né? Ligadas à cozinha, a cozinha ela é muito democrática, né? Porque você vê esses grandes chefes hoje em dia, nessa reinvenção que todos nós estamos passando durante essa pandemia, eles estão fazendo pratos que a dona de casa pode fazer, né? Que a cozinheira do dia a dia ela consegue fazer. Então isso é muito bacana, né? E eu acho que cozinha ela é democrática em todos os sentidos. É.
Não, e quando a gente aprende a fazer as coisas, então fica tudo, você se sente super bem, né? O próprio Sim, fazer é sim, gostoso, né? Mesmo sim, se é um você não gosto. liga para se frustrar, às vezes, né? Porque pode dar errado, tipo eu, que não sei Claro, fazer quase nada, com certeza. eu não ligo de dar Ah, errado. a gente tem que investir. Eu acho que cozinha também é um lugar que você cria muito, né? Que você se permite. Eu acho Sim, que a grande sacação é a criatividade. Tanto que grandes pratos, né, de grandes chefes aí, até o dadinho de tapioca, que foi um erro. Ele não fez aquela receita, né? Ele estava testando e já estava ali para servir e o negócio, o ponto não deu certo. Aí saiu o dadinho de olha, tapioca e ficou super ótimo, né? E, gente, Jô, então, tô doida para contar minha história, Joaninha! vai aí então, Marcelinha. Qual é a história que a gente vai ouvir agora que tem? Lembra Hoje, dos sete pontos do herói, né? Da trajetória do herói. Vamos ver aonde que você vai fisgar aí o nosso sistema límbico, hein? Estamos então, preparados todos. Quer dizer, eu tô. ai, que bom. Dudu, então, acho ótimo você ter me chamado, você ter proposto essa ideia, né, dos storytellings, de contar histórias. Você contou sua história, eu estou contando a minha história, porque você fez parte disso tudo, né? Então vai ser muito bacana dividir essa minha história, esse meu encontro com a cozinha com você, porque você fez parte o tempo inteiro, né? Bom, e é o seguinte, como toda boa história, né, eu vou tentar contar um pouquinho dos personagens, que tem vários, e essa busca aí do vencer, né? Eu não sabia cozinhar até uns 6 anos atrás, 5 anos atrás. Eu, Ó, com 17 para 18 anos, eu fui morar no Rio de Janeiro. O meu sonho era morar no Rio de Janeiro, estudar, trabalhar, ganhar meu dinheiro, ser independente. E eu fui fazer turismo, né? De 99 para 2000. E fui morar sozinha em Niterói, em Caraí. E aí comecei, né, cara de pau, comecei a me virar, conheci o Rio de Janeiro de ponta cabeça, fiz várias amizades e logo comecei a estagiar. E logo no meu primeiro estágio eu conheci o meu anjo da guarda, que foi o Isley Maciel, e ele me levou por alguns caminhos que eu acho que ele foi uma das pessoas que tem grande responsabilidade por eu estar onde eu estou. O Isley era de hotelaria, e assim que ele foi a primeira pessoa que assinou minha carteira, se não me engano, como gerente de vendas de um hotel fazenda. E aí eu olha. fiquei. Você lembra, Jô? Não, eu não te Lembro. conhecia. Não, mas Mas eu lembro era das histórias. do hotel que você conheceu o Weasley, né? Claro. E É. aí era um hotel fazenda no Rio Bonito, em Lavras, chamado Hotel Fazenda Pedras Negras. E aí ele arrendou, a gente deu um levante no hotel e começamos a vender. E ele falou, Marcelinha, ó, eu fiz spot na rádio JB-FM, eu fiz página no JB, antigo Jornal do Brasil, eu fui pra televisão. Gente, eu fiz tanta coisa, porque ele me deu tanta liberdade e ele sabia me incentivar. E assim a gente foi crescendo. E aí eu comecei a participar de algumas reuniões do planejamento turístico da Tours Rio, de alguns roteiros que algumas cidades ali, Cachoeira de Macacu, Teresópolis, Paraty, enfim, que o estado do Rio estava querendo propor vários guias turísticos, né? E eu participei de algumas reuniões. E nesse meio tempo, ele olhou para minha cara e falou assim: Marcelinha, cara, você tem que fazer marketing. Acaba essa faculdade de turismo e entra no marketing, porque você, minha filha, você nasceu para planejamento, você faz os eventos, você resolve tudo, faz. E aí eu falei, vou fazer. E comecei a fazer. Antes de terminar turismo, eu comecei marketing. Então eu trabalhava de dia, o dia inteiro, e de noite eu consegui intercalar as duas faculdades. E assim eu E formei em marketing. Foi muito bacana. E aí eu, de carteira assinada, eu peguei e resolvi voltar a ser estagiária. Então eu me permiti conhecer alguns setores do marketing, né? Eu trabalhei na Bausch Lomb, no estoque, enfim, eu fiz vários
estágios. E fui parar na Agência 21, onde a gente se conheceu, né? Com o programa do Vale. Desde quando eu entrei para esse projeto da Vale, eu já entrei para as grandes empresas. E aí eu fiquei 8 anos da minha carreira atuando na Vale, na Petrobras, na FGV Online e na Odebrecht. A Odebrecht foi meu último projeto grande, que era em Lima, no Peru. A gente tinha umas obras lá e eu fazia a parte educacional. Então, na Vale eu já viajava, né? Eu viajei o Brasil inteiro pela Vale e pela Petrobras. E pela Odebrecht eu viajei Lima, Peru, viajei bastante. E aí chegou num dado momento que eu reencontrei com esse meu amigo, com o Isley. Ele estava morando em Itacaré. E ele virou e falou assim: Marcelinha, cara, você é tão novinha com essa vida corrida, sabe? Começa a rever os seus valores. O mundo tá mudando. E eu já estava cansada, né? Porque você começa a viver um mundo que não é seu, entendeu? Porque, querendo ou não, a sociedade te cobra. Eu tinha projetos com alta diretoria, né? Eu vivia em aeroporto. Então, eu não podia estar de tênis, eu não podia estar mal arrumada, eu não podia estar com a mesma bolsa toda semana, eu tinha que estar de unha feita, eu tinha que acordar 4 horas da manhã, sabe? Eu tinha que ir aos eventos. Então, era uma outra vida, que você vivia tripulada, trabalhava-se muito, tinha que ter todo um personagem para você conviver naquele meio, para você ganhar confiança, enfim, aquilo tudo. E quando eu me olhei, eu falei: caraca, cara, não sou eu. Cadê meu tempo? Cadê minha praia? Cadê uma chinela havaiana? E aí, conversando com esse meu amigo em Itacaré, com o Isley, ele falou assim: vem pra cá, larga tudo e a gente abre um bar de cerveja especial. Aqui tem gringo pra caramba. Aí a gente ficou um tempo lá, eu falei: vou fazer isso. Voltei pro Rio pedir demissão. A diretoria falou assim: você tá louca? Não vou te dar. Vou te dar um aumento. E assim eu fiquei mais 6 meses. E aí a gente começou, falei: então tá, então a gente vai, Wesley, vamos de 6 meses, a gente vai levantando um dinheiro, vai se organizando para eu ir para aí. E ele teve um problema de saúde sério e logo depois, 1 ano e meio, 2 anos, ele veio a falecer. E eu fiquei com esse negócio na cabeça, porque eu já estava querendo virar a chave e ele fez o favor de virar a chave na minha cabeça. E eu falei: bom, gente, eu tô arrasada, porque eu perdi o meu melhor amigo, meu grande ídolo. Eu vou me dar mais um tempo. Quem sabe eu não tô cansada das grandes empresas, vou para uma pequena, e fui para uma pequena. Até quem me chamou foi uma ex-diretora da FGV, a Adriana Schneider. Vem para cá, Marcelinha, que tem um projeto, quero você aqui. Eu falei: então eu vou. Aí, realmente, consegui sair e fui para essa empresa pequena. E me dei um prazo de 1 ano para achar o que eu ia fazer da minha vida. Porque isso já era 2012, 2013. A crise econômica estava chegando aqui no Brasil, né? Não sei se você lembra, Jô. Lembro. Lá fora, nos Estados Unidos, acho que começou em 2009. 8, né? 2008, foi uma grande crise, que inclusive a gente diminuiu muito, né, os lucros, enfim, várias coisas mudaram nessas grandes empresas. Eu acompanhei muita coisa, muita gente sendo demitida, horrível. E aí eu me dei esse 1 ano. E eu fui cair justamente numa empresa pequena que trabalhava com perfil de profissionais, né, de gestão de liderança. E era nada mais, nada menos do que coaching. Estava começando a falar sobre coaching, as ferramentas. E aí eu fiz o teste. Eu falei: gente, eu realmente não tenho que estar aqui. O que eu vou fazer, né? E aí eu lembro que eu comecei a fazer pesquisa de mercado. Falei: gente, nessa economia, a única coisa que as pessoas não vão deixar de fazer é comer. Só que assim, eu não sabia para que lado ia, né? Tinha uma amiga minha que estava empreendendo naquele spa da sobrancelha, a Aninha, e me puxou também. E eu já estava assim, para abrir um em Resende. E nessa época eu já não estava sabendo muito o que eu queria. Aí eu me inscrevi numa faculdade de novo, fui fazer a 3ª faculdade de Relações Internacionais. E foi aí que a Júlia Calvão me chamou. Lembra, Ju, que você falou para ela que eu estava querendo empreender em alguns projetos, ideias, porque até então eu já estava fazendo consultoria à parte de gestão de negócio. Mas não era o que eu queria, sabe? Não, eu estava querendo mudar completamente de vida, eu só não sabia como nem onde.
E aí a gente começa a buscar, né? Aí eu comecei a buscar muito também no espiritual, voltei a meditar, voltei a frequentar alguns tempos lá em Niterói, né, de budismo. E as coisas foram fluindo. Quando a Júlia me chamou para casa lá de Santa Teresa, na Rua Progresso, número 67, não esqueço, chamava Liga Experimental. Era um coworking, era uma casa gigante, né? Acho que ainda funciona alguma coisa lá. Ainda tem, funciona. É um coworking ainda. Aliás, o Márcio estava aqui. Ah, mentira! Verdade, mas continue a sua história. Quem sabe ele não volta. Super responsável por isso tudo também. Nossa, por muita coisa. É verdade. Mas enfim. Aí a Júlia me mostrou. Falou, vem aqui em Santa Teresa, a gente tá com esse espaço, tem vários empreendedores, você tem que conhecer. Aí eu fui. Fui assim, sem a menor ideia do que eu ia fazer. Pra mim, eu ia alugar uma salinha 3 vezes na semana e ia ficar lá trabalhando, conhecendo pessoas, enfim, sei lá o que, né? Conhecendo o mundo da economia criativa de verdade. Cara, quando ela me mostrou a casa e a gente passou pela cozinha, que estava um lixo, né? Que estava toda arrasada. E tinha, eu postei até umas fotos hoje, uma janela, um visual pro centro do Rio, pra lá, pra coisa mais linda do mundo. E eu cheguei na cozinha, eu olhei aquela cozinha, eu falei, gente, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou trabalhar aqui, nessa cozinha. Juro, eu quero cozinha. Foi assim. Aí eu voltei pra casa, desesperada, porque eu já tava fazendo pesquisa mais ou menos nessa linha, né? Já tinha visto várias startups em São Paulo, vários aplicativos, várias coisas, iniciativas fora do Brasil. Eu falei, bom, aqui eu tenho público, né, na casa, eu tenho vários empreendedores, tem a Vira-Lata, que era uma produtora, então pelo menos aqui eu tenho público, mais ou menos eram umas 50, 60 pessoas. Se pelo menos 50% das pessoas comerem comigo, tá de boa, né? E era mais ou menos também o que a casa estava precisando naquele momento. Porque ali em Santa Teresa, ali é Largo das Neves, né, Joana? Eu acho que na época não tinha restaurante. Os restaurantes era lá embaixo, no Largo do Curvelo. E assim, eram restaurantes para turistas. Então a galera que trabalha ali todo dia, empreendedor, né? Lá com seus 18, 20, não tem dinheiro, salário para ficar almoçando em restaurante de turista em Santa Teresa. E aí nasceu o Interfugão. E aí, Joana, você esteve comigo nessa época, você me ajudou a fazer as pesquisas, né? E aí vai uma dica super importante, gente. A gente pode empreender, sabe? Sonhar com uma coisa. E quando você vai para a prática, não é nada daquilo. Por isso que a pesquisa é super importante da gente fazer. E a Joana, né, Joana? Você fez a pesquisa para mim na época. Isso. Porque eu estava com o ideal de uma gastronomia completamente natural, sabe? Sem muito arroz, com feijão. E o feedback da pesquisa veio completamente contrário. Aí começou, né? Aí eu falei, bom, então vamos lá, topei o desafio. Fui, apresentei a proposta pro Márcio. Foi uma das frases mais maneiras que eu já ouvi numa reunião, que ele olhou meu projeto e falou assim, Marcela, vem ontem, a gente vai fazer uma obra, a gente vai chegar junto, inclusive eu tenho pensamentos para expandir, fazer uma cozinha lá embaixo para receber pessoas, porque para mim a cozinha é o coração da casa. Eu falei, nossa, então agora que eu não posso decepcionar esse homem de jeito nenhum, né? Porra, a cozinha é o coração da casa. E aí começou, eu falei, beleza, com quem que eu vou? Com quem que eu vou fazer esse projeto? Porque eu não sei fritar nenhum ovo. Eu tenho a ideia, eu tenho como fazer, mas eu não sei cozinhar. Aí o Márcio ainda falou assim, calma que eu vou te apresentar uns chefes. Eu falei, Márcio, cara. E o Márcio, né? Você dá um projeto para ele transforma numa Disneylândia. Eu falei, Márcio, vou te falar, eu não tenho verba para investir. A gente está na economia criativa, eu não despendo de tanto capital para poder investir. Então, não tem salário para chefe. Não! Deixa eu apresentar um cara super gente boa. Parece lá tal dia na Praia do Flamengo, uma reunião. Eu falei, tá bom. Fui. E continuei meus contatinhos, né? Jô, vem o Márcio e me apresenta o Pedro Pêssego. No Pedro, eu falei, ele? Não, eu falei, não, pô, você tá louco, não.
E assim, o Pedro, ele é um puta chefe de cozinha. Ele, na época, ele tava assumindo a cozinha no restaurante no Leblon ali. Como é que chama aquela rua? Ferreira Dias? Não sei. Dias Ferreira, isso. E assim, eu falei, gente, e ele foi com a minha cara, graças a Deus, o Pedro, ele foi super parceiro. Ele me ajudou, ele me ensinou a fazer ficha técnica, ele me apresentou a vários chefes do Rio de Janeiro, ele me apresentou várias cozinhas, porque até então eu não sabia nem o que que era. Então, e eu continuei acreditando, eu falei, gente, esse troço tem que sair. E o Márcio colocou uma data, que era um dia do evento lá. Falei, Márcio, mas a cozinha nem tá pronta. Ele, não, você se vira. A gente vai inaugurar, pelo menos o nome, você vem, bota a proposta, se vira aí, traz alguma coisa pro povo comer. E aí eu falei, Jesus, Maria José, né? Quem que eu conheço no Rio de Janeiro que trabalha com cozinha? A Mel, a Melissa. Eu falei, Melissa, pelo amor de Deus, me socorre. E a Melissa nem tava trabalhando mais com cozinha. Falei, cara, ela é uma puta chefe também de cozinha, trabalhou na República Dominicana há anos. Falei, Mel, me ajuda, cara. Eu preciso fazer umas coisinhas para servir nesse evento, que vão ter vários empreendedores, o Márcio quer, tá. A gente fez no apartamento dela, no Catete, num quarto, cara, numa cozinha mínima. Eu e Mel. Eu nunca tinha feito nada, eu só fiquei embalando e vendo, aprendendo, né? Higienizando, ajudante de cozinha. E você, Joana, fez a ação de comunicação que eu até comentei. Você deu um feijãozinho, você começou a trabalhar a ideia. Aqui se nasce uma cozinha, uma ideia, lembra? Então, e aí você ajudou mesmo porque como era uma coisa muito diferenciada, as pessoas iam perguntar e a gente tinha um pouco de dificuldade de explicar o que que era o Interfogão. As pessoas iam falar assim, ah, um restaurante? Ou não. Ah, é um barzinho, é uma lanchonete? O que que é? Eu falei, não, gente, é uma cozinha experimental. Cozinha experimental, startup, que está começando aqui. Porque não tinha no Rio de Janeiro, não tinha conceito disso, né? Eu pesquisei, eu fui atrás. E aí a Mel fez, e foi o tempo do Márcio, com a equipe dele lá, com os pedreiros, fazerem a reforma na cozinha até a gente entrar. Nesse meio tempo, que foi 2 semanas ou 3, eu tinha a responsabilidade de achar alguém que me ajudasse nesse projeto e que cozinhasse. E como eu andava muito ali por Santa Teresa, claro, eu vi um papelzinho. Acho que eu vi um papelzinho, eu esbarrei com alguém, do nada, eu não conhecia. E ela fazia quentinha. E morava ali do lado da Rua Progresso. Ela morava na Paula Matos. Foi a Érica. Aí eu liguei pra ela e falei, cara, você não quer fazer sua quentinha aqui? Porque aí você faz a sua, e aí a gente continua, aumenta um pouco e serve a galera aqui da casa. Eu vou aprendendo, vou fazendo. Ela tá. E assim a gente lançou o Interfogão. Foi muito bacana. No primeiro dia de inauguração, a água acabou, você imagina. Cara, inauguração do Interfogão, 36 pessoas para almoçar na casa. O Valdir, lembra do falecido Valdir Cerqueira? O Márcio convidou uma galera, vários empresários. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sei cozinhar. Eu tô aqui com essas pessoas que eu mal conheço, a água acabou. E aí tinha a equipe de pedreiro, né? O Didi, a galera, eu falei, Didi, pelo amor de Deus, nem que você vá buscar água na piscina lá embaixo. Mas esse é o mundo vai ter que ó, corre, Didi, corre, Dé, porque eu dei eram 4 pedreiros. Quando eu olhei, o Didi era igualzinho o Didi dos Trapalhões, era o chefe Paraíba que o Márcio trouxe da Bahia, cara, Paraíba não, gente, eu não sei de onde ele era, do norte. Mas o Didi era uma figura. Tava morando um tempo ali enquanto fazia obra na casa. Era ele, aí tinha o Dedé, que eu esqueci o nome agora, que ele era todo cheirosinho, ele arrumava o cabelinho assim, saía todo dia para os forrozinhos de Santa. Tinha o Zacarias, que era um menino novinho, que ele não falava, ele ria, tampava a boca. Falei, gente, isso aqui é os Trapalhões. E o Mussum, né, então? E tem primo da Bahia, o cara era muito doido da Bahia também, ó. E gente, essa galera, eu acho que eu não tenho como agradecer, eles foram eles eram maravilhosos. E a gente também fornecia comida para eles, né? Então ali eu acho que foi uma grande família, o Interfogão começou assim,
né, com pessoas, ideias, até que essa minha ex-diretora da FGV, Adriana Schneider, virou e falou assim: Marcela, o Rolf, meu ex-marido, ele faz panetone. Ele acabou de abrir o restaurante lá do Bar da Boêmia e voltou para o Rio, só que ele está sem lugar para fazer. Eu abri o Interfogão em outubro. Isso foi em novembro. Ele está precisando de um espaço. E a cozinha lá em Santa é enorme. E uma das propostas do Interfogão, e que de fato aconteceu, era dividir esse espaço com outros chefes de cozinha, com outras pessoas, tipo a Bárbara, que era uma empreendedora da casa, a Bárbara e o Luiz, que tinha uma empresa de eventos, eles treinavam barmans. Então, eles treinavam na cozinha, lá de baixo, a gente fazia permuta. Tiveram várias ações assim. Então, o Interfogão, realmente, ele era uma consultoria. Eu nem sei falar o que o Interfogão era, porque a gente teve tanta ideia, tanta coisa aconteceu e tudo foi sucesso, que, assim, realmente foram 9 meses de cada mês uma novidade. Mas aí o Rolf chegou lá para ver a cozinha e também gostou da cozinha e começou a dividir para fazer os panetones. E aí, um certo dia, a Érica foi e não voltou mais. A Érica simplesmente falou: e eu, graças ao meu bom Deus, estava na minha fase yoga total, né? Então, eu tava bem zen. Falei, cara, tudo bem, a gente vai descer na Uruguaiana, vai comprar todas as panelas, todos os não sei o quê. Porque até então eu não investi muito em equipamento, porque ela levou uma parte da cozinha e eu acrescentei outras, né? Aí, minha filha, foi isso. Aí o Rolf, na mesma hora, topou colar junto. E aí, o Rolf, gente, pra quem não sabe, o Rolf também, ele é da gastronomia, mas ele é mestre cervejeiro. Tanto que a gente, quando fechou o Interfogão, foi porque ele foi convidado pela Colorado. A Colorado ainda não era da Ambev. E ele foi para Ribeirão Preto fazer cerveja. Mas enquanto ele não foi, ele ficou lá em Santa Teresa comigo. Então a gente fez muita coisa, né, Jô? A gente fez os eventos, teve um evento do Criativo Social Clube, que foi uma iniciativa de vários empreendedores do Rio de Janeiro. Foi uma puta festa em Santa Teresa que a gente fez o cardápio deles. A gente servia almoço de segunda a sexta lá na casa dos empreendedores. A gente participou de eventos grandes em Santa Teresa. Enfim. E quando, assim... foi show de bola, cara. E assim, quando eu tinha muito evento muito grande, como eu fazia faculdade, e eu já estava mais velha, né? Eu fazia faculdade, eu tinha 33 anos na época, a galera da faculdade tinha 19, 20 anos. Aí eu fiz umas amizades, eu pegava uns 2 aluninhos e falava, vamos estagiar na cozinha. Eu levava todo mundo pra cozinha. E aí ensinei a Raíta a cortar, o Vitor a fazer um monte de coisa. E realmente, era assim, sensacional, cara. E bom, assim começou minha paixão pela cozinha, né, Joana? Como você bem sabe. Mas aí, o que aconteceu? Tava tudo muito bom, tava tudo muito bem, né? A gente conseguindo expandir. Virou o ano 2014, o Rio de Janeiro já tinha mais alguns espaços de economia criativa, alguns coworks e alguns cafés. E a gente foi visitar um na Gávea, a gente falou, olha, então quer dizer que a nossa ideia dá certo também em outros lugares. A gente começou a fazer parceria com umas hospedarias de Santa, em alguns hotéis, para a gente tentar fazer uns eventos e colocar os nossos produtos, porque o Rolf criava produtos, né? Tem até um cardápiozinho aqui, dá para vocês verem. Que é o bolo de cenoura do Progresso, que é a rua que a gente trabalhava, era a Rua do Progresso, ele inventava um bolo de cenoura e falava bom pra caramba. Bolo de banana no bonde, que era um bolo de banana que ele fazia com cachaça e pimenta caiena. Tinha a brownete de Santa, pizza quadrada, joelho da ladeira. O Rolf lembro. O Rolf cozinhava muito. E a cozinha era de 2, né? Eu ajudava o Rolf nas compras, eu lavava, eu fazia o marketing um pouco junto com você, eu fazia a contabilidade, eu fazia as reuniões, enfim, eu ficava com uma parte mais burocrática e o Rolf com as panelas. E quando eu podia, eu ajudava. Mas eu colocar a mão mesmo na massa, eu não sabia, cara, eu morria de medo. Bom, o Interfogão fechou, porque houve uma
uma alta no valor do aluguel, a gente não conseguiu, né, se estruturar ali, não era proposta. Na mesma, cara, aconteceu tudo na mesma semana. O Rolf foi chamado para trabalhar na Colorado, que era o grande sonho dele, e na mesma época minha avó faleceu. Eu fechei o Interfogão na quarta, na sexta minha avó faleceu aqui em Volta Redonda. Que ela já estava uns quase 3 meses internada, 2 meses. E minha avó, ela não foi só minha avó, né? Ela era minha mãe, ela era minha super amiga. Ela foi a pessoa que mais me incentivou na cozinha, né? Porque enquanto eu larguei aquela vida de carteira assinada, de salário, de aeroporto, de reunião, para partir para o nada, porque eu não sabia nada, gente, eu não cozinhava. Por mais que eu morasse sozinha, eu pedia. Quando eu pedia, quando eu estava em casa. Porque no mais eu estava por aí viajando. Ou comendo na rua, né, em restaurante. Então, eu fiquei, Joana, você lembra, né? Que meu mundo caiu. Eu fiquei, dei total. Porque foram tantas iniciativas, foram tantas pessoas que passaram nesses 9 meses no Interfogão, que talvez eu não tivesse nem tempo para digerir tudo que eu vivi, tudo que eu passei, por todas as pessoas que eu conheci, sabe? Pessoas maravilhosas. E aí eu dei um break, parei. Falei, o que eu vou fazer? Aí tentei voltar para a grande empresa, mas aí quando eu fui botar salto terninho para fazer entrevista, eu falei, que saco, cara, não é isso que eu quero. Quero voltar para a cozinha. E aí, como nesse meio tempo, né, do Perfugão eu conheci muita gente, o Pedro Pêssego, né, com quem eu falei aqui, que a primeira pessoa, ele me apresentou muitos chefes, muitas pessoas. O Pedro me abriu portas, assim, eu sou muito grata a ele. E nesses contatos, foi logo depois da Copa, um desses contatos me ligou. Falou, Marcelo, eu tô com um restaurante aqui, que também chama Santa Teresa, só que não fica em Santa Teresa, fica em Macaé, e eu tô precisando de uma consultoria, de uma gerência. Eu falei, cara, vou, né? Sem fazer nada aqui no Rio, vou. Fiquei morando 3 meses em Macaé, gerenciando esse bistrô, ampliei o bistrô. Cara, aí eu fiz tudo. Aí eu consegui parar, como eu dei um break, né? Eu consegui pensar em tudo, porque nesse meio tempo eu tive a excelente companhia do Henrique Pichilli, né? Do Peixão. Com toda essa coisa dele de coach, de surf, de propósito de vida, querendo ou não, ele me ajudou a pensar quem eu estava sendo naquele momento, né? O que eu já tinha feito, todas as minhas bagagens, o que eu poderia fazer. E aí eu topei em morar em Macaé e prestar consultoria, porque eu percebi que eu tinha know-how, eu consegui juntar toda a minha gestão de projeto, de processo, com um pouco de experiência que eu tive com o Rolf na cozinha, num restaurante, numa cozinha. Então eu consegui, assim, organizar um estoque, eu sabia fazer cardápio já, eu sabia organizar financeiro, eu sabia fazer cardápio. O Rolf me ensinou muito, muito, sabe? E foi foda, cara. Foi foda porque eu aprendi todos os dias, sabe? E a gente aprendeu a ser mais do que cozinha, a gente aprendeu a ser humano, a olhar um pro outro. Porque tinha dia que o Rolf chegava mal, tinha dia que eu chegava mal, tinha dia que a gente estava eufórico, tinha dia que eu não entrava um real, tinha dia que a gente tinha coisa pra caramba pra fazer, sabe? Tinha dia que ele estava preocupado com a família dele, eu tinha outras. Então, era totalmente diferente, sabe, do corporativo, de você ter reuniões, de você ter diretorias. Se você tinha uma ideia, era eu e ele. A gente tinha, testava, acontecia, dava certo, a gente implementava, voltava. Sabe, eu não tinha que passar por nenhum comitê, por nenhuma diretoria. Era outra vida. Quando eu atravessei a barca de tênis, de calça jeans e camiseta, cara, eu falei, puta. Joana, sabe aquela coisa assim, me libertei, me libertei, me libertei. E era maravilhoso. A Joana, não, não é. Joana, não estão te ouvindo.